Opa, nem vos estava a ver. Desculpem este humor. Mas vocês agora veem-me a mim. Este é o primeiro episódio do Futebol 120 em formato vídeo, pelo menos neste formato regular em que falo só eu, não é? Em que não tenho convidados. Já aconteceu episódios vídeo, por exemplo, com o Elton, como sabem. Mas desta vez sou só eu e também uma caderneta da Panini Adrenaline XL. Uma caderneta que, enfim, eu não estava para comprar, mas acabei por comprar. Mas já lá vou. Antes de mais, gostava só de vos pedir misericórdia, piedade, tudo, gentileza, tudo em conjunto. Este é o primeiro episódio vídeo, portanto há coisas que podem não correr tão bem, mas pronto, espero que gostem e espero que fique bem, espero que corra tudo bem. Digo isto ciente de que não irá correr tudo às mil maravilhas, certamente que o 10º episódio em vídeo ficará melhor do que este, mas pronto, peço o vosso feedback também nesse sentido e acho que juntos também conseguimos melhorar. Não me sinto muito à vontade ainda, eu acho que é perfeitamente normal. Mas pronto, indo agora para o espaço cultural do Futebol 120, tenho aqui, portanto, esta magnífica caderneta da Panini, a Adrenaline XL, do Mundial 2026. Não era para comprar esta caderneta, como estava a dizer há bocadinho. Comprei a Inglaterra, portanto é especial, não é? Vem lá do estrangeiro, e no estrangeiro é sempre melhor. E confesso que não estava para comprar porque estava a pensar, enfim, a Inglaterra não vou gastar muito dinheiro, vou poupar uns trocos, qualquer coisa eu compro a caderneta em Portugal. Mas a verdade é que esta menina estava a olhar para mim, eu estava a olhar para ela, e cedi aos encantos. Além disso, em Inglaterra vendem-se umas revistas que trazem saquetas especiais e trazem edições limitadas. Já agora um abraço ao Gil, do canal Chrome, que me deu essa dica. E teve que ser. Teve que ser, não resistimos e envolvemos-nos e cá estamos nós juntos. Desculpa, Sara. É uma caderneta engraçada, pá, pelo menos eu prefiro este tipo de cadernetas com cartas do que com cromos. Como podem ver, eu já tenho aqui 5 Golden Ballers e são cartas, estas Golden Ballers são cartas que calham uma a cada 29 saquetas. Uma delas vem já com a caderneta, que é do Leo Messi. Outras vieram com as revistas que há em Inglaterra, e mais uma vez muito obrigado ao Gil, nesse sentido. E calham também, e são muito raras de calhar, eu já tenho 5, faltam-me 4. Já só me faltam o Salah, o Haaland, o Ronaldo e o Yamal. Portanto, estou aqui bem encaminhado, acho eu, para terminar os Golden Ballers e não abri assim tantas saquetas. Eu não abri mais de 20. Acho que não chegou a isso. E por falar em abrir saquetas, eu trouxe uma especial para abrir com vocês. Aqui, como podem ver, esta calhou nas saquetas, nas revistas de Inglaterra. É uma edição premium, acho que em Portugal ainda não há. E aproveito para abrir com vocês. Então, já que estou a estrear o formato de vídeo, acho que faz todo o sentido. Portanto, cá vai. Vou abrir aqui as cadernetas. Não sei se vocês também chamavam cadernetas às saquetas, mas isso era uma coisa que eu fazia. Vamos começar pelas cartas base que me calharam. E olhem, calhou-me aqui um jogador da Escócia chamado Kieran Tierney, não sei se conhecem, que já passou pelo Arsenal. Ramin Rezaeian, do Irão, confesso que não conheço. Ramon Sousa, do Paraguai, já tenho, portanto, se vocês já tiverem, digam e trocamos. Alan Franco, do Equador. Pá, isto não está a focar. Ok. E Tim Payne, da Nova Zelândia. Cá está ele. Depois, calhou-me ainda. O que é que me calhou ainda mais? Isto antes de ir às especiais. Esta já é especial, atenção. Que é o símbolo da Alemanha. Não sei se conseguem ver. Calhou-me também o símbolo da Arábia Saudita. Temos também uma edição limitada de Folarin Balogun, eu acho que é Balogun que se diz e não Balogan. Já ouvi muita gente dizer Balogan. Fan favorite, Vitinha. Como não podia deixar de ser um dos meus jogadores favoritos da atualidade. Já tenho esta carta por acaso, portanto, se quiserem trocar, digam-me coisas e trocamos. E por fim, um Master Rookie de um miúdo, de quem eu gosto bastante também. Xavi Simons, esta carta é muito bonita, pá. Não tenho
Vou já meter no arquivador, no fim do episódio. Agora vou guardar as cartinhas. Está feita a intro cultural. Vamos à bola. Tenho que começar com um tema obrigatório, que é a Semana Europeia fantástica para as equipas portuguesas. Aquilo que eu vou dizer pode soar polémico, mas eu acho que foi a melhor Semana Europeia dos últimos tempos em Portugal. Eu sei que houve a tal eliminatória do Benfica frente ao Real Madrid. Eliminatória não, foi, enfim, o apuramento para o play-off da Champions, em que o Turbino marca um golo. Eu sei que nesse dia o Sporting venceu o Atlético Bilbao e apurou-se diretamente para os oitavos da Champions, mas esta Semana Europeia teve duas reviravoltas, e eu acho que são duas reviravoltas por 2 ou mais golos, não é uma coisa qualquer. E a do Sporting foi completamente épica. De um 3-0 para um 5-3 não se consegue com frequência. Aliás, isso só aconteceu mais 4 vezes na história. Curiosamente, 3 delas envolvem o Barça. E o Barça esteve 2 vezes do lado da equipa que foi eliminada, contra o Liverpool e a Roma. Por sua vez, conseguiu a maior virada de todas, uma desvantagem de 4 golos, de 0-4 para 6-1, frente ao PSG. A outra virada foi feita pelo Deportivo frente ao Milan, curiosamente no ano em que o Futebol Clube do Porto se sagrou campeão europeu pela última vez, e agora o Sporting frente ao Bodo Glimt. Na história da Champions é apenas a 5ª vez que acontece uma reversão de uma desvantagem de 3 golos, portanto, os Sportingistas estão de parabéns e Portugal também, porque não foi só o Sporting a virar uma grande desvantagem, o Braga também o fez. Mas começando pelo Sporting, grande jogo, era preciso um jogaço para conseguir eliminar o Bodo Glimt. Relembro que enfim, houve muita gente a desvalorizar o Bodo Glimt por ser uma equipa da Noruega, mas lá está, se calhar foi convenientemente esquecido que é uma equipa que está muitíssimo bem trabalhada desde a sua base e que desde há alguns anos para cá está a fazer um trajeto tremendo nas provas europeias. Eu relembro, por exemplo, a vitória por números volumosos frente à Roma, foi 6-0 ou 6-1, agora não me consigo recordar. Esta época está a fazer uma Champions, fez uma Champions fantástica. Eliminou o Inter, portanto o vice-campeão Inter, eu sei que perdeu 5-0 na final, mas é o vice-campeão por todos os efeitos, e venceu o Manchester City e venceu o Atlético Madrid. Portanto, estamos a falar de uma equipa que, além de ter feito isto, está muito bem estruturada e pratica um futebol muito interessante. É uma equipa tremenda. A nível individual, pode não ter figuras do calibre de Luís Soares, de Trincão, de Yulman, mas tem um conjunto fantástico e acho que este Bodo Glimt é das melhores equipas ou das maiores boas notícias para o futebol europeu nos últimos tempos. Desculpem, eu não sei bem para onde é que devo estar a olhar, mas tudo bem. Perdoem-me isso. Mas sim, o Sporting fez uma exibição fantástica, como eu estava a dizer. Luís Soares muitíssimo bem, muito... E não foi só o Luís Soares, eu acho que toda a equipa esteve com um sentido de missão tremendo e foram todos unidos para o mesmo objetivo, todos com o espírito de missão, todos com aquela garra em que se mete a língua fora dos dentes. Sabem aquela galga muito bem personificada, sobretudo pelo Maxi Araújo, no caso do Sporting, e também pelo Luís Soares, e curiosamente foram 2 dos melhores em campos. O Maxi fez um jogaço de uma ponta à outra, foi o ala que o Sporting precisava que fosse, muito bem a fechar o flanco esquerdo, muito bem a solicitar-se e a servir como apoio no flanco esquerdo. Depois o Trincão entre linhas dinamitou completamente o processo de saída de bola do Bodo Glimt, foi muito útil nessa perspectiva. Obviamente teve o auxílio de Luís Soares, também é muito forte nesse sentido, mas o Trincão está cada vez mais desperto nesse sentido e a nível defensivo e na recuperação de bola é tremendo. E depois, quando lhe chega a bola, ele sabe bem onde a colocar
e distribui. É de facto um craque, e foi também, a meu ver, um dos melhores em campo. Ele, o Maxi Araújo e também o Gonçalo Inácio, não só pelo golo que marcou, mas também pelo que limpou. Foi para uma equipa que exigia muito do ponto de vista físico. O Gonçalo Inácio fez um jogo tremendo e acho que também foi um dos melhores jogadores em campo do Sporting e uma das pedras basilares da vitória dos Leões sobre o Bodo Glimt. O 3-0 nos 90 minutos parecia-me, quando chegou a grande penalidade, confesso que eu estava a ver o jogo a tornar-se um bocadinho mais fechado e um bocadinho mais, um bocadinho ser levado para o lado do Bodo Glimt, mas felizmente surgiu aquela grande penalidade que deu o 3-0 ao Sporting. Depois eu acho que o 4-0 era uma consequência natural, surgisse ali ou surgisse já no prolongamento. Surgiu no prolongamento, Maxi Araújo fez o 4-0 e depois houve ainda o bónus de Rafael Nel fazer o 5-0, que deu então o apuramento para o Sporting, um apuramento épico, absolutamente épico, como há muito tempo não se via nas Champions e em Portugal. Não me recordo agora da última vez que isso aconteceu. Portanto, fantástico. Primeiro apuramento do Sporting para os quartos de final das Champions na era atual. Portanto, também tem esta componente histórica. Agora vai apanhar um Arsenal que vai ser um bocadinho complicado, mas já lá vou. Quando estava a falar que a Semana Europeia foi muito boa para Portugal, não foi apenas pelo Sporting, obviamente que o Sporting foi a eliminatória mais impactante, mas a vitória do Braga frente ao Ferencváros, não sendo completamente inesperada, é também digna de registro. Perdeu por 2-0 na Hungria, nunca seria fácil virar, conseguiu fazê-lo, vitória esclarecedora, mais do que esclarecedora, 4-0, uma exibição muito sólida. O Braga está a melhorar imenso sob o comando de Carlos Vicens. Começou mal, a meu ver, mas está a melhorar cada vez mais e é uma equipa cada vez mais sólida. Ricardo Horta fez um jogaço, além dos 2 golos, volta a mostrar o motivo pelo qual é um dos jogadores mais subvalorizados da nossa liga, e acho que o Braga é abençoado por ter um jogador daquele calibre. Ele e o Salazar acho que são jogadores para outro nível ou para o nível que o Braga quer atingir. Portanto, eu acho que já estão aqui 2 jogadores para esse próximo patamar que o Braga pretende atingir. A Semana Europeia Portuguesa ficou concluída com a vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Stuttgart, ou Stuttgart, como preferirem. Os Dragões venceram por 2-0 os alemães em casa, sem muitas dificuldades, ou melhor, não foi bem assim. Eu acho que se calhar está a ser vista, a passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final está a ser vista com demasiada naturalidade e se calhar a ignorar-se um bocadinho a dureza da tarefa, por assim dizer. Não foi nada fácil ao Futebol Clube do Porto eliminar este Stuttgart. A vitória na Alemanha não foi fácil de conseguir. Aliás, eu lembro-me da segunda parte, não foi nada fácil. E mesmo no Dragão, o Diogo Costa também esteve à altura e teve de corresponder ali da melhor maneira, a algumas iniciativas do Stuttgart, que tem um ataque muito fluido e também muito difícil de travar. Portanto, acho que o Futebol Clube do Porto correspondeu da melhor forma. Grande exibição de Diogo Costa e também de Froholt, que está a crescer novamente. Eu acho que ele teve ali uma quebrazinha de forma, mas agora está a retomar e voltou a ser o pilar do meio-campo do Futebol Clube do Porto. Portanto, encaminhou muito bem a tarefa, digamos assim, para os Dragões. Portanto, a Semana Europeia foi fantástica, com 3 exibições muito sólidas de equipas portuguesas. Temos esta curiosidade de ter 2 equipas portuguesas nos quartos de final da Liga Europa e disto ter um significado muito interessante. É que sempre que houve 2 equipas portuguesas, 2 ou mais equipas portuguesas nos quartos da Liga Europa, houve uma equipa portuguesa na final da Liga Europa. Portanto, a expectativa é alta. Aconteceu com o Futebol Clube do Porto em 2003, quando o Futebol Clube do Porto venceu a prova. Aconteceu em 2011 com a final Porto-Braga, venceu o Futebol Clube do Porto, e com a final Benfica-Sevilha, se não estou em erro, em que o Benfica acaba por perder nas grandes penalidades. Nas meias finais, o Benfica, nos quartos de final houve Benfica e Futebol Clube do Porto. Portanto, curiosamente, nas meias finais de 2011 houve Benfica, Braga e Porto.
também não deixa de ser curioso. Mas pronto, estes dados são animadores, dá-nos aqui também boas perspectivas de no futuro termos mais equipas na Champions e mais equipas também na Liga Europa. Agora é preciso ter arcabouço competitivo para o fazer. Já vejo equipas talvez bem estruturadas para isso mesmo. O Famalicão tem um projeto muito interessante. O Gil Vicente poderá também chegar a esse patamar. De resto, acho que é preciso trabalhar muito. Mesmo o Vitória. O Vitória tem ali algumas minudências que tornam o clube um bocadinho mais frágil no sentido da competição a um patamar superior. E uma delas ou fica bem espelhada com o despedimento de Luís Pinto. Isso era uma coisa que eu também queria abordar neste episódio. Uma das maiores injustiças esta época foi o despedimento de Luís Pinto. Não é normal o Vitória vencer um troféu, isto é uma coisa que acontece de 10 em 10 ou 20 em 20 anos, e ele levou o Vitória a essa conquista. O Vitória venceu uma supertaça nos anos 80 ou 90, agora não me recordo, venceu a Taça de Portugal em 2012 ou 2013, venceu agora a Taça da Liga em 2026. Portanto, estes 3 troféus foram conquistados por treinadores diferentes. Rui Vitória, por exemplo, foi levado em ombros. Não me lembro quem venceu a Supertaça pelo Vitória. Talvez já... Não, Jaime Pacheco ainda não era treinador. Não me recordo. Não me recordo, confesso. O Quinito, talvez. Agora não me recordo. Vocês podem dizer nos comentários. É sempre bem-vindo. E... não é normal o Vitória vencer um troféu. Agora não ganha um troféu todos os anos, como disse José Mourinho. E Luís Pinto fê-lo. E fê-lo em circunstâncias muito complicadas. Recordo que Tomás Andel e Tiago Silva, 2 teios da equipa, do meio-campo da equipa, saíram com o comboio em andamento. E eram 2 pilares da equipa. 2 autênticos pilares da equipa saíram. E Luís Pinto, ainda assim, conseguiu manter a equipa competitiva no campeonato, relativamente competitiva, não é? A lutar por lugares europeus, ou pelo menos não está de forma acérrima a lutar por lugares europeus, mas podia estar. E houve uma altura em que esteve a disputar, esteve acima do rival Sporting Braga, que é notável, perante as dificuldades que o Luís Pinto teve. E além disto, houve ainda a questão da Taça da Liga, onde fez um percurso brilhante, venceu o Futebol Clube do Porto no Dragão, venceu o Sporting e venceu o rival Sporting Braga. Portanto, é notável o trabalho de Luís Pinto, e é uma pena que ele seja injustiçado desta forma. Não merecia de todo que isso acontecesse. Continuo a ver algumas fragilidades no Vitória, frente ao Benfica, acho que foram plenamente evidentes, mas eu acho que não foi pelo treinador que essas fragilidades surgiram. Relativamente ao jogo frente ao Benfica, acho que ficou evidente a superioridade dos encarnados. Se calhar não era para 3-0. Por outro lado, o Benfica teve oportunidades suficientes para ter um resultado mais dilatado, mas pronto, acaba por surgir o 3-0, acaba por ser um resultado mais ou menos natural. Pavlidis a fazer uma boa exibição. Acho que regressar aos golos era muito importante para o grego. Ele andava divorciado deles, como vocês sabem, mas acabou por lhe correr bem. E o Richard Rios fez a melhor exibição ao serviço do Benfica, 2 assistências, um pulmão imenso ali no meio-campo. Se calhar era aquilo que eu precisava para despontar para outros patamares, mas também já dissemos isso no passado e a verdade é que não se confirmou, não se concretizou. Ou se calhar estava-se a concretizar, ou se calhar... enfim, estava-se a concretizar, pronto, e ele não lesionou-se, teve condicionamentos físicos, ou teve condicionalismos físicos, como tipo das gafas, que o travaram e acabaram por condicionar também a sua afirmação no Benfica. Mas a forma como ele ganha a bola no primeiro golo é exatamente aquilo que eu previa que pudesse acontecer, o melhor Rios pudesse fazer. Portanto, era o Rios do Palmeiras e o Richard Rios que podia eventualmente ser uma das figuras do campeonato. A forma como ele ganha a bola é tremenda, e depois a forma como chega à área contrária e rompe é também próprio dele. A forma como assiste para este ano já é um bocadinho distinto, já é fora um bocadinho da órbita do seu raio de ação. Certamente que José Mourinho lhe tinha pedido para soltar a bola antes, mas correu bem, soltou para este ano e que marcou
Outro jogador que também se calhar precisava muito do gol depois de tudo aquilo que aconteceu com Vini Júnior, portanto acaba por ser para o Benfica a nível anímico muito importante, acaba também por colocar aqui uma certa pressão no Sporting e pronto, na perspectiva dos encarnados a época não terminou, obviamente, apesar de, pronto, acho que para disputar o título seria necessário vencer o Futebol Clube do Porto no Dragão e isso não aconteceu, portanto os encarnados estão muito condicionados nessa perspectiva. Por falar em gestão, é cada vez mais difícil, como estava a dizer, gerir as expectativas relativamente à minha Briosa, mais uma vitória, e esta fora de casa, já está quase cumprido uma volta, aliás, e as expectativas são muito boas, apenas uma derrota nos primeiros 6 jogos. Este foi o primeiro de 3 jogos fora, começar com uma vitória foi o melhor que podia ter acontecido. Segue-se uma deslocação difícil a Amarante, que está na mesma senda, portanto tem o mesmo número de vitórias e o mesmo número de jogos, vai ser um jogo muito interessante. Mesmo para o adepto neutro, eventualmente, porque estamos a falar das duas equipas no topo da classificação da Liga 3. Falando em topo da classificação, importa também falar dos jogos de Futebol Clube do Porto e Sporting. O Sporting pressionou um bocadinho o Futebol Clube do Porto com a vitória sobre o Alverca, 4-1, uma vitória que se calhar não espelha as dificuldades que o Sporting teve ao longo da partida. O início foi muito pouco intenso, já se esperava que fosse um bocadinho assim. O jogo frente ao Bodo Glimt deixou algumas marcas, nomeadamente a nível físico, e isso foi por demais evidente neste jogo frente ao Alverca. Aqueles primeiros 15 minutos foram muito pouco intensos, depois lá surgiu uma distração da defensiva ribadejana e o Sporting aproveitou, um golaço do Pedro Gonçalves. E a colocar os Leões em vantagem. Depois eu acho que essa falta de intensidade manteve-se de certa forma e o Alverca conseguiu assustar até certo ponto o Sporting, mas não foi suficiente. E depois no início da segunda parte há o lance, enfim, que acho que está ao alcance de poucos jogadores no campeonato, que Soares consegue tirar da cartola, faz o 2-0 e a partir daí acho que o jogo fica no bolso do Sporting. O gol do Jenny Catamo torna tudo sentenciado, digamos assim. Depois o gol do Mahrez e o do Pote são, se calhar, uma maquilhagem diferente. Deram uma maquilhagem diferente ao resultado. Talvez a diferença de 3 golos não espelhe as dificuldades, como eu estava a dizer, que o Sporting, pelas quais o Sporting passou. É de lamentar a lesão do Nuno Santos. Ainda não sei a extensão, mas espero que não seja nada de muito grave. É também de salientar a boa exibição, o regresso aos golos e à qualidade que já reconhecemos também a Pedro Gonçalves nesta partida frente ao Alverca. Deve-se mencionar que o Sporting tinha um dos flancos condicionado, nomeadamente o flanco esquerdo, pela ausência de Maxi Araújo. Nuno Santos seria normalmente um bom substituto, o problema é que se lesionou e aí entrou o Valianidis, que não tem propriamente rotinas de jogar ali naquela posição. Jenny Catamo podia eventualmente fazer a posição, mas Rui Borges também optou por não o fazer. Percebo também que tenha sido essa a opção. De resto, acho que foi um jogo com pouca história, além disto que eu estava a dizer. Maresi é um jogador que eu aprecio bastante e acho que também devo dar aqui uma palavrinha para ele. Aliás, este Alverca tem muita qualidade e acho que podia ser uma das equipas que podia eventualmente surpreender. Não está, mas também percebo que não é apenas o talento que conta, é também o contexto, e estamos a falar de uma equipa que acaba de subir e de uma quantidade absurda de reforços que entraram na equipa. Portanto, percebe-se e acho que, enfim, o trabalho que o Custódio tem feito é de muito valor, provocou muitas dificuldades ao Benfica, por exemplo, no jogo no Ribatejo, portanto, isso também deve ser sublinhado. Mesmo o Futebol Clube do Porto, apesar da vitória folgada, também não teve propriamente facilidades frente aos ribatejanos a jogar lá. Portanto, pronto, acho que este é um resumo mais ou menos compacto daquilo que foi o jogo entre o Sporting e o Alverca. Uma vitória que não serviu, porém, para o Sporting encostar no Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto que derrotou o Sporting Braga por 2-1, uma vitória importantíssima no que toca às contas do título. Confesso que não estava à espera de uma primeira parte
tão bem conseguida de parte a parte, porque ambas as equipas tiveram jogos intensos na quinta-feira, e acho que normalmente este jogo seria disputado numa segunda-feira e não no domingo. E acho que a forma como se entregaram ao jogo, os meios campos, se entregaram ao jogo foi muito positivo. João Moutinho é um tratado de futebol, como vocês sabem, já não é novidade para ninguém, e acho que ele voltou a mostrar a sua qualidade. Até era um jogador que foi falado para o Futebol Clube do Porto neste seu regresso ao futebol português e acabou por não acontecer. É de facto alguém com uma classe fora do comum, e acho que somos os privilegiados por continuar a vê-lo a jogar com tanta qualidade. É de facto um dos grandes do nosso futebol, e deu ali um floreado diferente ao meio campo do Sporting Braga, deu consistência e permitiu que o jogo ficasse mais equilibrado para o lado dos bracarenses e que não houvesse que a equipa não sentisse tanto a intensidade física que o Futebol Clube do Porto coloca no jogo, e tinha neste jogo o Gabri Veiga e o Froholt, o que normalmente implica que o meio campo contrário tem forçosamente uma sobrecarga maior, e acho que o Braga respondeu muito bem, sobretudo durante a primeira parte. Moutinho, a meu ver, foi um dos destaques nessa primeira parte, não só ele, mas também o Zalazar. Sei que é um jogador que joga mais adiantado, mas a forma como ele vinha atrás buscar jogo era também notável. Aliás, há um amarelo que ele arranca, não sei se foi ao Fofana, se foi ao Paulo Rosário, em que ele arranca desde o meio campo do Braga. Ele vinha muitas vezes buscar o jogo para facilitar a saída de bola. Não sei, creio que é ao Pablo Rosário que ele arranca o amarelo, faz uma arrancada de um meio campo ao outro e arranja ali um livre em posição perigosa. Creio que o jogo naquela altura até estava favorável ao Braga, e lá está, foi um bocado a ilustração da qualidade que o jogador tem e a intensidade que ele consegue colocar na partida, a intensidade física e a intensidade também técnica, porque é um jogador contratado nos pés, por assim dizer. É para um patamar, como eu estava a dizer há bocadinho, é para um patamar acima daquele em que poderá estar eventualmente o Braga face à sua classificação. Atenção, ele e o Ricardo Horta, que hoje, por sinal, esteve um bocadinho mais apagado. O Zalazar foi figura de destaque, não só pelo gol, mas também por facilitar esta tal saída de bola, facilitar o trabalho do Moutinho, do Grealish, e também dos centrais, que encontravam nele também uma solução credível na linha de passe. Depois, do lado do Futebol Clube do Porto, a primeira parte acho que, enfim, foi um bocadinho com menos intensidade daquilo que estamos habituados neste Futebol Clube do Porto Farioli, mas depois a equipa conseguiu retomar a programação regular, por assim dizer, sobretudo depois do gol do Braga. A equipa reagiu muitíssimo bem, muito, muito capaz na saída de bola e muito capaz de encostar o meio-campo do Braga ao seu meio-campo, passa a redundância. Portanto, nesse aspecto, a equipa foi crescendo muito bem na partida, e acho que o Fofana foi também fundamental neste aspecto. Acabo por destacar os jogadores que marcaram, mas não acho que seria redutor fazê-lo só por isso, mas foram de facto jogadores muito influentes, porque a entrada do Fofana dá ali outra agressividade ao meio campo que o Futebol Clube do Porto não estava a conseguir incutir. E depois o autor do golo, o William Gomes, também foi figura de destaque, porque foi o principal agitador quando a equipa conseguia penetrar o último terço do Sporting Braga. Lembro-me de uma jogada em que ele parte da linha para o interior, em que é já característica dele. Ele era tipo o Robin do Dragão, por assim dizer, com um bocadinho mais cabelo, não é? Mas é um jogador com muita qualidade, tem muito sal nos pés, tem muito tempero nos pés, joga muito, e voltou a exibi-lo. Tanto ele como o Piatusevski, de um lado e do outro, foram fundamentais para agitar a partida. O Piatusevski saiu esgotado, mas aquilo que ele fez durante o tempo em que esteve em campo foi muito importante para o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto precisava de esticar o jogo, e estes dois foram fundamentais nesse aspecto. E depois acho que a entrada do Mofi acaba por ser também muito importante para segurar a linha defensiva do Braga, não só na saída de bola, mas também
numa altura em que o Futebol Clube do Porto estava a tentar empurrar o Braga para o seu meio-campo, ou pelo menos afastar o Braga do seu próprio reduto. Portanto, uma exibição em crescendo do Futebol Clube do Porto, em que o Braga acaba por não ter de mérito, a meu ver. Acho que não houve aqui do lado dos homens de Carlos Vicente uma exibição menos conseguida, foi sim mérito do adversário em uma boa leitura daquilo que foi o desenrolar do jogo, o contexto do mesmo, e a partir daí adaptar-se às circunstâncias. Quero deixar também uma nota para o passe tremendo de Kiwior para Piatuszewski, que depois assiste o William Gomes. O passe é tremendo e acaba por apanhar a defesa do Sporting Braga desprevenida, e acho que esse lance acaba também por galvanizar um bocadinho o Futebol Clube do Porto e contribuir de certa forma para a reviravolta. Eu acho que esta vitória foi muito importante nas contas do título e acho que vai ser lembrada, tal como foi, por exemplo, lembrada a vitória do Sporting frente ao Gil Vicente em casa, tal como foi lembrada o empate em Guimarães a 4 bolas, com o gol do Trincão no final, que foi fundamental para que o Sporting fosse para a jornada que podia ser do título, frente ao Benfica, com uma vantagem significativa e importante. Portanto, acho que este jogo vai ser recordado como um dos jogos fundamentais para a conquista do título, o jogo em que o Futebol Clube do Porto conseguiu uma reviravolta, portanto, mais uma reviravolta aqui, conseguiu uma reviravolta na segunda parte rumo à eventual conquista do título. Obviamente nada está decidido, obviamente, mas se olharmos para as últimas deslocações do Futebol Clube do Porto, são a Moreira, que é de facto muito complicada, ao terreno do Aves, ou AFS, e também, agora está-me a falhar, a última deslocação do Futebol Clube do Porto será a Tondela. Agora não tenho a certeza, mas talvez seja. Se for o caso, frente ao Estoril será complicado, embora eu veja os homens de Ian Catra a perder um bocadinho de gás. Aproveito também por deixar essa nota. Os outros dois jogos têm um grau de dificuldade associado, obviamente, não é a mesma coisa do que jogar no Dragão, mas lá está. Acaba por ser... não, o Futebol Clube do Porto já jogou em Tondela. Já. Agora está-me a falhar o jogo. Está a falhar o jogo fora que falta ao Futebol Clube do Porto. Vocês podem dizer nos comentários. Até para criar engajamento e para promover o episódio. E pronto, acho que chega ao fim mais um Futebol 120. Espero que tenham gostado deste novo formato. Deixem-me o vosso feedback. É muitíssimo bem-vindo mesmo, sobretudo nesta fase, seja bom, seja mau. Se for mau, digam-me em privado. Se for bom, podem deixar nos comentários. E já agora, pronto, seguir o podcast, deixar likes, comentários, essas coisas todas, partilhar com amigos. E é isso. Muito, muito, muito obrigado. Um grande, grande abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.